Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar da semana muito católica que já se previa aqui para as bandas do nosso futebol. Vamos também falar da mais recente nota da cartilha benfiquista e vamos terminar com algumas notas relativas às nomeações desta jornada que se prevê. Comecemos então por esta verdadeira semana católica que aconteceu no futebol português e que já era prevista, tendo em conta as nomeações para a Taça da Liga. Comecemos pelo estádio de Alvalade, onde Manel Mota, um dos padres indicados no mail de Adão Mendes para Pedro Guerra, tinha que deixar a sua marca. O Sr. Manel Mota fez algo que, pelos vistos, ainda não mereceu a atenção do Dr. José Manuel Meirinho. O Sr. Árbitro dirigiu-se então absolutamente inapropriado e utilizando o calão para se dirigir a um jogador. Se todos estamos bem recordados, o árbitro Jorge Sousa, aquele que foi considerado o melhor árbitro da época passada, por utilizar a tal linguagem inapropriada, 3 dias depois foi castigado pelo Conselho de Disciplina, que conseguiu de forma absolutamente fantástica, em 3 dias, abrir o processo e definir desde logo o castigo. Já Manel Mota, pelos vistos, não vai ter o mesmo final. Não vai ter o mesmo desenlace. Já passaram alguns dias e o Conselho de Disciplina continua a fazer de conta que Manel Mota não disse nada nem fez nada. Mas, felizmente, qualquer pessoa que tenha visto o jogo viu que ao minuto 89.44 Manuel Mota utiliza calão para se dirigir ao árbitro. Pelos vistos, este senhor, este padre, vai ficar impune daquilo que fez, o que nos faz pensar que, afinal de contas, há 2 pesos e 2 medidas no calão que é utilizado dentro do relevado e, portanto, o Conselho de Disciplina patrocina esta diferença de comportamentos. Continuando na segunda circular e no dia seguinte, o padre Bruno Esteves, o tal que também foi indicado no e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra como um dos padres do Benfica, não podia deixar de fazer das suas. A sensação de impunidade que existe nos jogadores do Benfica é absolutamente absurda. Digamos que neste momento os jogadores do Benfica sentem que canela é até ao pescoço. E mesmo acima do pescoço, não sei não. Desta vez vimos Samaris a agarrar pelo pescoço variedíssimos jogadores. Vimos inclusivamente a João Carlos Teixeira perto do final a agarrá-lo, a empurrá-lo, a puxá-lo. E o padre Bruno Esteves, o tal senhor de Almada, aproximou-se e afastou Samaris como se nada tivesse acontecido. Aliás, Samaris é conhecido pelo seu bom comportamento. Também nessa partida, André Almeida teve uma entrada de Kung Fu, mas pelos vistos, Bruno Esteves, mais uma vez, não se apercebeu. E relativamente a isso, 2 pensamentos. O primeiro, um desafio até. Mais do que um pensamento, um desafio. Vão ver no jogo Arouca Futebol Clube do Porto B a expulsão de Tony Jim. Minuto 80, 81, em que o árbitro era Bruno Esteves. Vejam a razão pela qual Bruno Esteves expulsou Tony Jim nesse Arouca Futebol Clube do Porto B e depois comparem esse lance com os agarrões, com as verdadeiras gravatas de Samaris. Perceba-se aí a diferença comportamental do padre Bruno Esteves. Uma outra nota para recuar até ao dia 29 de agosto deste ano. A 29 de agosto, na cidade do futebol, o Sr. Dr. José Manuel Meirinho reuniu com os árbitros da primeira categoria. A grande nota desse encontro foi que tinha que existir tolerância zero para entradas perigosas e violentas. Ora, será que no Benfica Braga, apitado por Bruno Esteves, não existiram entradas perigosas e violentas? Será que esta tolerância zero exigida por José Manuel Meirinho já foi esquecida? Meus caros, é escandaloso aquilo que se está a passar. Mas, expectável. É que, ao contrário daquilo que por aí ouço dizer, é mentira que esta tenha sido a primeira intervenção dos padres esta época. Não estamos a esquecer que os padres já estiveram como vídeo-árbitros. Estamos a esquecer que Vasco Santos, um dos padres indicados por Adão Mendes no e-mail para Pedro Guerra, foi vídeo-árbitro do Benfica Belenenses e não expulsou Eliseu. No Futebol Clube do Porto Braga, Bruno Esteves,
Futebol Clube do Porto, Braga não. Braga Futebol Clube do Porto, Bruno Esteves, um dos padres indicados no e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra. O senhor árbitro o senhor vídeo-árbitro esqueceu-se de mandar expulsar Fran Sérgio e esqueceu-se de mandar marcar grande penalidade por falta sobre Aboubakar. O mesmo Bruno Esteves foi vídeo-árbitro do Boa Vista Benfica e esqueceu-se de mandar anular o gol do Benfica por falta de Luizão no início do lance. Portanto, é mentira que os senhores padres só agora tenham começado a intervir. Não, eles já influenciaram o campeonato. E vocês vão-me continuar a ouvir falar deste assunto, vão-me continuar a ouvir a falar deste tema, da mesma forma que falo desde o primeiro episódio. Os senhores padres não têm condições para apitar em jogos da primeira divisão, não têm condições, em particular, para apitar jogos onde o Benfica e os seus mais diretos competidores forem intervenientes. E esta vai ser uma frase que eu vou dizer, nem que tenha que acontecer até ao final do ano, em todos os episódios do Batalha. Não nos vão vencer pelo cansaço. Um dos outros temas que queria falar hoje é da mais recente nota da cartilha encarnada. Carlos Janela, com o prédio a arder, tinha que tentar encontrar um qualquer bombeiro. Então entendeu que o bombeiro, neste caso a bombeira, devia ser a situação financeira do Benfica. Só que Carlos Janela, ao invés de encontrar uma bombeira, eu diria que regou uma fogueira com gasolina. O Benfica quis antecipar a apresentação das contas numa tentativa de demonstrar que algo está a correr bem com um lucro absolutamente recorde. Mas vamos lá então esmiuçar um bocadinho as contas que o Rei Midas apresentou. Antes de mais, dizer que nos últimos 10 anos, e reporto-me aos últimos 10 anos, já para não ir ao início da era pós-Vale Azevedo. Nessa era pós-Vale Azevedo, quem tomou conta do Benfica assumiu de facto uma situação financeira muito grave. Porque com Vale Azevedo, que também tinha o José Manuel Antunes, e que seguramente após a saída de Vale Azevedo, Pedro Guerra ainda andava num outro planeta, a verdade é que quem tomou conta do Benfica ficou com uma situação financeira bastante débil. Portanto, vamos só analisar as últimas 10 épocas. Há 10 épocas atrás, o passivo do Benfica era de 125 milhões de euros. Em 10 anos, o Benfica passou de um passivo de 125 milhões de euros para um passivo de 438 milhões de euros. Com este Rei Midas, com o primeiro-ministro encarnado, o tal que apresentam contas como sendo a última Coca-Cola do deserto, o Benfica aumentou o seu passivo em 313 milhões de euros. O Benfica quase quadriplicou o seu passivo. No entanto, continuam a branquear isto e a apresentar as contas como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Mas esta época em particular, entre compras e vendas, o Benfica lucrou cerca de 119 milhões de euros. Então lucrou 119 milhões de euros e só teve um lucro do exercício de 44 milhões e meio. Já imaginaram os custos operacionais associados a esta diferença entre os lucros extraordinários, que são a venda de jogadores, e o lucro verdadeiro do exercício? Onde para esta diferença? Relativamente a isso, o Benfica e os seus cartilheiros nada dizem. Mas um clube tão pujante do ponto de vista financeiro vê sair tantos titulares, faz um encaixe tão significativo e não gasta dinheiro em aquisições? Faz o investimento, cerca de 9 milhões de euros, mais baixo dos últimos anos, quando tem um lucro recorde e quando tem um encaixe recorde? O que estará por trás, afinal, desta pujança à la Benfica? Estranho. Estranho, ou talvez não. É que convém recordar que, com dados da UEFA, o Benfica é a segunda maior dívida do futebol europeu. E, mais uma vez, os cartilhados omitem isto. E só mais uma nota relativamente a esta verdadeira anedota que são as contas do Benfica. Dos 123 milhões de euros encaixados, menos de metade, sublinho, menos de metade entrou nos cofres da Luz. Onde para esse dinheiro?
Onde para esse dinheiro depois de um ano onde oficialmente o Benfica pagou 30 milhões de euros de comissões, quando aquilo que está definido pela UEFA é um limite máximo de 10% de comissão? Ou seja, se existiram 30 milhões de comissões, o Benfica teria que ter tido movimento financeiro de transações de jogadores de 300 milhões de euros. Portanto, estas é que são as contas do Benfica. Mas não se pense que omito ou silenciou as contas do Futebol Clube do Porto. Não. Nós sabemos que aquilo que eles estão a preparar é o termo comparativo com as contas do Futebol Clube do Porto. E relativamente a essas, algumas notas. Primeira, seguramente o Futebol Clube do Porto vai apresentar prejuízos e vai apresentar prejuízos de algumas dezenas de milhões de euros. Convém recordar que no acordo com a UEFA, o tal que o Benfica tantas vezes fala e repete, o Futebol Clube do Porto tem que terminar 2017 com 30 milhões de euros de prejuízo. Significa, portanto, quando apresentar as contas deste exercício, as mesmas não podem andar muito distante desses 30 milhões de euros. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Se o Futebol Clube do Porto tivesse um saldo positivo entre compras e vendas de 119 milhões de euros, conforme o Benfica teve, garanto-vos que o Futebol Clube do Porto acabava inclusivamente com lucro. Só que o Futebol Clube do Porto decidiu estrategicamente não aceitar todas as ofertas que teve para cumprir o acordo de fair play financeiro, continuar a apresentar prejuízo, mas não sacrificar o sucesso desportivo. E, meus caros amigos, quando eu tiver que criticar alguma coisa do Futebol Clube do Porto, criticarei. Mas seguramente não é este o caso e, portanto, preparem-se para a cartilha que vem a seguir, que é criticar as contas do Futebol Clube do Porto, mas estejam atentos, porque as nossas contas, se o prejuízo andar a rondar os 30 milhões de euros, são contas dentro daquilo que foi preparado com a UEFA e o Futebol Clube do Porto não tinha que fazer melhor do que aquilo que estava acordado com a UEFA. Finalizar só com pequenas notas relativamente às nomeações para a jornada que aí se prepara. Por um lado, sublinhar positivamente o facto de João Capela ter ido para a jarra, pelo menos nas contas, ou pelo menos naquilo que diz respeito à Primeira Liga. Saúda-se que o Conselho de Arbitragem penalize os erros de João Capela e esperamos definitivamente que as más práticas sejam também penalizadas nas classificações. Uma outra nota de curiosidade. Carlos Xistra, um árbitro até há bem pouco tempo não muito bem visto para as bandas da luz, no ano passado apitou pela primeira vez os encarnados no jogo Benfica Futebol Clube do Porto, portanto já em plena segunda volta, e apitou, como dizia, pela primeira vez o Benfica na época passada. Agora, à 7ª jornada, vai apitar pela segunda vez o Benfica na presente época. O que terá mudado? Curiosidades? Coincidências ou algo mais? Fica a dúvida. Cada um que pense aquilo que quiser. Meus caros, é com estas notas que terminamos mais uma batalha. Uma batalha que continua árdua e uma batalha que continua em defesa do Futebol Clube do Porto e em ataque daqueles que nos atacam. Esperamos este fim de semana a 7ª vitória em 7 jogos, esperamos mais um mar azul no Dragão frente ao Portimonense e esperamos que na próxima batalha vocês continuem desse lado. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto!